Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno de filosofia da segunda série do ensino médio. Estamos aqui para mais uma adaptação do CMSP. Só lembrando um pouquinho, você tem que fazer? Tem que fazer o CMSP, tá bom? Já tem as atividades lá que você precisa realizar. Reprodutibilidade técnica, difícil falar, né? O professor continua falando aí com vocês sobre indústria cultural e alienação e o que é essa massa, né? Porque dá a impressão que quando nós falamos massa, estamos falando no número de pessoas, né? Então seria uma cultura voltada para várias pessoas, né? Mas não é bem isso quando nós falamos. Quando falamos em indústria cultural, né? Nós estamos falando sobre esse processo de alienação. A massa, essa massa alienada, né? Que vai pensar de uma única maneira. Mas vamos ouvir agora o Walter Benjamin, né? Falando nisso, tem um assunto aí que está uma certa polêmica, né? O cringe, né? Quando surgiu essa palavra, vem falando ali de duas gerações, principalmente, né? A geração Z e a geração milênio, tá? Então, você começa a perceber, quando falamos sobre essas duas gerações, a gente começa a falar de um choque cultural, né? Por que de um choque cultural? Hábitos e costumes diferentes, né, de uma geração, né? Se eu pegar gerações anteriores, você vai ver que os hábitos e os costumes são bem mais diferentes ainda, né? Então, quando nós falamos na indústria cultural, você percebe que ela vai se modificando, porque o consumismo, né? Aquela ideia de consumismo que nós vamos falar agora. Mas quando falamos em consumismo, é o consumo exagerado, né? Porque ser consumista, todos nós consumimos, tá bom? Mas Walter Benjamin, ele vem falando sobre a cultura de massa e trazendo um olhar um pouco mais positivo, né? Sobre essa cultura de massa, porque ele vai dizer o seguinte: cria-se uma possibilidade de acesso, né? Então, conforme eu começo a padronizar, ou conforme eu começo a produzir mais, né? Olhando desta forma para a cultura, a gente percebe que algumas coisas que não chegavam a todos, né? Algo que não chegava a todos, passou a chegar, né? Mas ele fala nessa democratização da arte, né? Porque alguns filósofos falam da destruição da aura da arte, né? Para muitos filósofos, muitos pensadores, eles acreditam que é o seguinte: quando você começa a produzir essas obras em linhas de produção, né, como exemplo, você perde a aura, o encantamento, né? A aura seria esse encantamento. Então vamos supor, eu tenho uma obra de arte, a Mona Lisa, né? Eu sei que ela está em Paris, mas eu teria que ir até Paris para conhecê-la. Por quê? Porque tem um encanto. Ela está lá, ela é única, exclusiva, que é aquela ideia de autenticidade, né? Possui uma existência única. Mas, conforme surge ali a indústria cultural, você percebe que agora não é mais necessário, porque eu não preciso ir até. Se eu quiser ver realmente a Mona Lisa, eu tenho que ir até Paris. Mas eu tenho acesso. O que ele está dizendo é o seguinte: muitas pessoas não conheceriam a Mona Lisa se ele não tivesse visto a Mona Lisa estampada numa camiseta, em um livro, né, ou outdoors, algum lugar, ou na própria internet, né? Hoje eu quero colocar ali, eu escrevo aqui no Google, né, Mona Lisa, e ele vai abrir para mim a obra, assim como várias obras, né? Por isso que eu já falei que nem nós temos, né, artistas que são muito questionados, que nem o Romero Brito, né? Se você pedir uma obra para ele, ele entrega, mas se outra pessoa também pedir, ele entrega também uma obra parecida com aquela. Mas ele está dizendo que abre, pode levar ao caminho da reflexão, segundo Walter Benjamin, né? Porque eu consigo chegar com essas obras às pessoas que não teriam nem acesso, né, de forma nenhuma a essas obras, né? Um acesso mais fácil em relação à informação, né? Então, a pessoa ela tem essa possibilidade de fazer uma reflexão. Eu sei que essa não é original,
né? Eu sei que ela não é autêntica. Tem um filme muito legal que trabalha essa questão, que fala ali do Museu do Engano, né? É um filme que mostra, né, um pouco disso, né, dessa autenticidade da obra, né? Quem diz sobre, quem fala sobre essa autenticidade, né? É legal, vou ver se eu coloco o link para você e você assiste o filme, tá bom? Mas o Walter Benjamin, então, ele tem uma visão bem diferente em relação a Adorno e Horkheimer, né? Que ele levanta uma crítica mais positiva, né, em relação à indústria cultural, tá? Que ela abre um leque para que os produtos, né, aquilo que não chegava principalmente à arte, né? Ele está falando muito ali da arte, né? Porque é igual quando eu falo para o aluno, por exemplo, se você não der a oportunidade do jovem, da criança, né, dela entrar em contato com ritmos, né, musicais principalmente, que são considerados, né, da elite, né? Como que ela vai gostar? Como que ela vai apreciar, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, a ópera, né? Ela não é muito difundida nas escolas, em espaços públicos, né? Então, o que o Walter Benjamin está dizendo é o seguinte: se você conseguir colocar a ópera em mais locais, as pessoas têm uma oportunidade de escolher, né, se ela quer ouvir ou não. Eu me lembro uma vez que eu coloquei uma música orquestrada na sala de aula para um momento de reflexão, e uma aluna virou para mim e falou: professor, dá para tirar esse barulho, né? Por quê? Porque na visão dela era um barulho. Então, por isso que essa democratização é importante, tá bom? Mas, pegando aqui o que a professora falou sobre ser pensante e o consumista, né? Que um ser pensante pode ser consumista. Claro, quando falamos consumista, né, nós estamos dizendo pessoas que consomem. Quando falamos o consumismo, seria o consumo exagerado, né? Então, um ser pensante consome, né? Mas ele consome provavelmente de uma maneira, né, mais controlada, tá? É igual o professor falou, eu posso ir comer um lanche em determinado estabelecimento. Talvez o consumo exagerado, né, que por exemplo, você começa a consumir só esse tipo de lanche, né? Outros problemas irão surgir, né? Problemas relacionados com o meio ambiente, com a saúde, tá bom? Porque eu gosto muito de um pensamento lá, o consumo favorece a vida, o consumismo é desperdício e excesso, entendeu o que ela quis dizer? Porque eu gosto muito desse pensamento. Tudo vem de Gaia, tudo volta para Gaia. Tudo que nós consumimos vem da Terra, Gaia é Terra, né? Tudo que nós consumimos, o meu celular que está aqui, todo esse equipamento vem da Terra, né? Porque é tirado dali da Terra, né? Então, ele precisou do plástico, né? Tudo vem da natureza. Então, se eu consumir de uma maneira desordenada e exagerada, eu vou causar um impacto muito grande na natureza, tá bom? Reprodutibilidade técnica, né? Esse é assunto para Platão. Lembra que para o Platão, tudo é cópia, né? Para o Platão existe um original no plano das ideias, né? O restante seriam cópias. Então, na verdade, quando eu faço uma arte aqui, então vamos supor, eu tirei uma foto do professor Reginaldo, né? Então seria uma cópia da cópia e assim sucessivamente, né? Essa reprodutibilidade. O Walter Benjamin vem dizendo, ó, parece que isso é bom, né? Porque a reprodutibilidade leva a mais pessoas a entrarem em contato com essa obra. Tá bom? Muito obrigado, espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal do professor Regis Oliver e acione o sininho se você gostou do vídeo. Tchau, tchau.